Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo, você professor, seja bem-vindo você espectador que está nos acompanhando através do canal da AD Blue no YouTube, através também do site da Escola Bíblica eb-blumenau.com.br. Seja bem-vindo aos demais também que estão nos acompanhando através de todas as mídias sociais. Esse é uma pré-aula da classe de adolescentes. Nós estamos aqui para fazer a lição de número 5. Eu sou Alexandre, essa é a minha primeira aula com vocês e peço a Deus que abençoe, Espírito Santo que venha ser útil e venha produzir muitas ferramentas, muitas munições aos seus alunos e a nós, né? Aquele que ensina também aprende. Meus irmãos, essa é uma lição que está situada neste ciclo. Nós estamos com a apostila, o material da CPAD, da classe de adolescentes. Vocês já estão inteirados sobre qual material nós utilizamos aqui em Blumenau. Material da CPAD disponível. É quase que um padrão, né? E é muito bom esse material porque neste episódio, neste capítulo, neste encontro, nós vamos tratar sobre a carta aos Efésios. Nós vimos no ciclo passado acerca da história da igreja. Vimos diversos personagens fundamentais para a igreja, vimos diversos personagens que transformaram, né? Transformaram toda a metodologia, toda a forma ao qual nós encaramos a cristandade, né, hoje. Agostinho, vimos também Lutero, vimos Armínio e tantos outros. Mas nesse nós estamos tratando de temas mais práticos, de temas fantásticos. Vimos desde o primeiro encontro que um panorama geral das cartas paulinas, seguido da carta aos Romanos, posteriormente a carta aos Coríntios, falando sobre os dons espirituais, né? Para nós, pentecostais, a exposição deste tema é fundamental, a utilização correta dos dons, né? Quanto aos dons, não sejamos ignorantes. Posteriormente, a carta aos Gálatas, falando sobre a natureza pecaminosa, um dos princípios, né, um dos pilares da nossa fé protestante, a natureza decaída do ser humano. E agora, nesse quinto encontro, nós vamos falar sobre a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, essa carta que Paulo escreveu durante um período muito específico da sua vida, ele compôs outras três cartas juntos. E essa carta, ela é formidável para a nossa cristandade, formidável para o eixo teológico principal que nós temos hoje, né? A carta aos Efésios, é fundamental você fazer uma contextualização. Na verdade, acho que para a sua aula é interessante você sempre começar com seus alunos fazendo uma contextualização quando se trata de cartas, para tentar trazer eles para a realidade do que Paulo queria propor para um Efésio do primeiro século. O que ele queria que a pessoa entendesse, qual era a situação social, a situação religiosa, os contrapontos que essa pessoa encarava no seu dia a dia, encarava na sua convivência social. Então, eu tenho sempre como metodologia iniciar fazendo uma contextualização geral da carta. Essa carta que Paulo escreveu, ele estava preso. Ele estava preso, faz parte do conjunto de cartas da prisão. Ele estava ali em Roma. No primeiro encarceramento era uma prisão domiciliar. Ele tinha certos privilégios durante esse período. Ele compôs também, como já foi dito, 3 cartas a mais, além da carta aos Efésios. A carta aos Filipenses, a carta a Filemon e a carta aos Colossenses, que é chamada de carta co-irmã da carta aos Efésios, né? Por que co-irmã? Porque elas são muito parecidas. Os assuntos andam num paralelismo muito interessante, que coadunam no final, cada conclusão, cada ponto, eles são harmônicos, assim. Por isso que é chamado de carta co-irmã. A carta aos Efésios, ela é fantástica por alguns pontos. Primeiro ponto que a carta aos Efésios traz para nós é que ela é dotada de uma profundidade teológica muito clara, sabe? Ela trata de temas, assim, muito pontuais na nossa vida cristã, muito necessários e que fundamentou, lançou bases sólidas para muitas doutrinas na nossa cristandade, né? Podemos pegar o capítulo 2, que vai ser o que eu vou me ater nos objetivos, né? Os objetivos já traçados pela lição, você pode me acompanhar aí na página 35, na página 34, 35. Mas na página 34 aqui, no primeiro ponto, ele coloca os objetivos. Acho que é fundamental você pegar esses objetivos e seguir eles sempre, né? Seguir eles sempre, não se desviando muito dele, para tratar de um assunto ter começo, meio e fim, né? Para não ficar aquele assunto desconexo,
É óbvio que a carta não trata só disso, né? Apesar de ser uma abordagem sobre a carta aos Efésios, é claro que ela não trata só desse assunto, ela trata de diversos outros assuntos, assim como, por exemplo, a carta aos Romanos, que trata de pontos, né, a sistemática da nossa vida cristã. Ela sistematizou doutrinas fundamentais para nós, a graça, o pecado original, o nosso estado de mortificação, que Paulo também fala na carta aos Efésios. Mas você se atendo a esses 3 pontos, você não vai se perder e vai começar um assunto tendo começo, meio e fim. Os objetivos que a lição nos dá são os 3, seguintes: salientar a nossa condição espiritual antes da salvação, enfatizar que a salvação é pela graça de Deus, destacar que o cristão foi salvo para praticar boas obras. Esses 3 pontos são fantásticos, são fundamentais e são pouco compreendidos por muitas pessoas que nasceram em berço cristão. Você está na classe de adolescentes, mas muitas pessoas com uma longa caminhada no cristianismo têm dificuldade de entender questões como salvação, como graça e como boas obras. E não é um privilégio da nossa geração, né? Gerações anteriores, desde o tempo de Paulo aos patrísticos, passando por toda a Idade Média, chegando na Reforma como um dos principais pilares, a graça de Deus, salvífica de Deus, sendo colocada, lançada no alto para que seja mostrada, tirar os julgos que a Igreja Romana colocava sobre o povo. E também na nossa era, né? Esses temas também nos atormentam, causam problemas, constrangimentos, causam heresias. Então é fundamental nós pegarmos esses temas e tratarmos sobre eles nas nossas classes. Meus amigos, a contextualização que você pode fazer sobre a carta, a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, é bem básica, é bem geral. E a própria Bíblia nos traz muitos subsídios sobre temas que tratar, exposições, fatos históricos que nós podemos citar, para que o seu aluno não recorra em anacronismo, interpretação diferente assim do que Paulo queria escrever, do que Paulo queria passar, né? É bom você pegar os seus alunos ali, se você quiser que eles acompanhem, a partir do livro de Atos, no capítulo 18 ali, no final do 18, o 19 e o 20. O 20 nem tanto, mas pelo menos até o 19 todo, Lucas relata o período em que Paulo esteve ali. Tanto Paulo, quanto Timóteo, quanto Erasto, eles estavam ali na cidade de Éfeso. E teve situações muito específicas ali, muito claras, muito enriquecedoras para as nossas vidas também. Você pode citar aí para contextualizar os seus alunos a situação em que Paulo esteve ali tratando enviou Priscila e Áquila, né? E Apolo chegou posteriormente. Apolo não entendia acerca da movimentação do Espírito Santo, do carisma do Espírito Santo. Ele conheceu o batismo de João. E Priscila e Áquila trataram, ensinaram. Posteriormente chegou Paulo orando para 12 pessoas. E essas 12 pessoas foram cheias do Espírito Santo, foram transformadas. Também teve um episódio que aconteceu em Éfeso, onde os filhos de Cefa tentaram expulsar demônios. É um dos episódios mais engraçados da Bíblia. Os filhos de Cefa foram lá para expulsar um demônio em nome de Paulo. É bem conhecido esse texto, né? E o demônio acabou dando uma coça em todos eles. Eles saíram nus, desesperados. Isso trouxe um grande temor para a cidade. Teve um objetivo muito claro por parte de Deus nesse ponto. E as pessoas começaram a queimar seus livros de magia. Teve todo um movimento ali muito claro do Espírito Santo, né? Também o tempo que Paulo ficou ministrando na escola de Tirano, foi muito interessante esse tempo. A gente não tem muitos detalhes para explicar acerca de como funcionava aquela situação ali, aquele momento de professor de Paulo, né, mais específico. Mas, com toda certeza, foi uma situação que nos traz a convicção de que a cidade de Éfeso era uma cidade muito complexa. Os efésios eram um povo muito complexo, situado ali na Ásia Menor, né, próximo, hoje é onde é a Turquia, mas existia um templo, um local principal, que era o templo de Diana, da deusa Artemis, da deusa Diana, onde toda a vida social, a vida religiosa, era fundamentada a partir daquele lugar. Então, assim, aquele lugar ali que movimentava tudo, movimentava a cultura da cidade, movimentava os pensamentos filosóficos da cidade, movimentava toda a vida, não só social e cultural, como a econômica também. Como podemos ver, um dos grandes problemas que Paulo teve
foi a situação do Ourives Demétrio, que foi lá e reuniu um pessoal que confeccionava miniaturas de deuses, e era o meio que eles ganhavam dinheiro, era o meio que eles subsistiam, e promoveu toda uma situação de ataque a Paulo, ataque aos cristãos, ataque a esse novo levante, a esse novo povo que estava crescendo de forma íngreme, estava se tornando e tomando não só a cidade de Éfeso, mas toda a Ásia Menor. Toda aquela região ali nos mostra também que a preocupação deles era que todo aquele povo ao redor convergiam para adorar no templo de Diana. Então, o efeito do cristianismo em Éfeso não foi só limitado à metrópole de Éfeso, foi atingido todo o redor, todas as cidades ao redor ali. Então, nos mostra o efeito quase viral do evangelho que tinha a partir da pregação de Paulo, né? Ele se espalhava e se espalhava, não era limitado a um único lugar. E todas essas situações nos mostram o quanto foi desafiador para Paulo e o quanto gerou frutos muito profundos, muito perenes, que impeliu Paulo a escrever essa carta para essa igreja, né? A carta em questão da autoria, ela é indiscutível que foi Paulo que escreveu. Só tem algumas discussões acerca do destinatário. Os primeiros escritos não colocam lá aos Efésios, no capítulo 1, versículo 1, aparece sem destinatário, né? Então ocorre essa questão sobre se foi aos Efésios, se foi para circular na região da Ásia Menor, mas isso para nós é indiferente, o que importa é o conteúdo, o que importa é a misericórdia de Deus que fez essa carta chegar até nós hoje e nós podemos desfrutar deste material, né? Uma coisa que é interessante vocês colocarem para os seus alunos é também o momento em que Paulo escreveu. Ele estava preso mais ou menos ali em 61 e 62 depois de Cristo. Ele estava em Roma, era uma prisão domiciliar, uma prisão mais tranquila para Paulo. Ele estava ali na companhia de algumas pessoas. Tem um episódio de Epafrodito que vai lá para levar donativos para o pessoal de Jerusalém. Ele já tinha esperança de sair, né, dessa prisão. E Paulo estava tranquilo e foi um tempo que Deus preparou, que possibilitou ele de escrever uma carta tão densa, tão profunda. Porque nas suas demais viagens ele estava sempre na correria e esse momento de descanso, esse momento de pausa, nos proporcionou a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e também a carta a Filemon. A carta aos Efésios é tido como, juntamente com a carta aos Romanos, que é a sistemática de Paulo, como o fechamento, né? Aquilo que trouxe o embelezamento final, né? Que colocou toda a cobertura da sistemática que foi lançada por Paulo, né? As bases lançadas a partir da carta aos Romanos e esse suporte, esse acabamento a partir da carta aos Efésios, né? Um acabamento denso, robusto, que trata de assuntos que nós até hoje temos dificuldade de digerir e que só levaremos uma vida toda para compreender pelo menos 90% do que Paulo tinha para ensinar ali, né? Outra questão importante vocês refrisarem também foi a questão impessoal da carta. Paulo, ele tem sempre um quê muito sentimental em escrever suas cartas, né? A carta a Timóteo, a própria carta aos Filipenses que ele escreveu no mesmo período, é uma carta muito sentimental, muito visceral, onde Paulo estava num momento muito específico da sua vida. Ele estava passando pelo problema de Epafrodito, que quase morreu. Ele estava escrevendo uma igreja que ele amava profundamente. Ele revela isso diversas vezes. Cita o envio de Timóteo também como seu filho querido. E trata até de assuntos pessoais, muito pontuais da igreja de Filipos, né? A questão da briga de Evódio e de Sinte, que ele entra em pormenores ali, que ele não entra na carta aos Efésios. É uma carta muito impessoal. Ele não faz citações, ele não faz direcionamentos, ele faz uma carta ampla, geral, e trata de vários assuntos se atendo mais à teologia, né? E para nossa aula, a revista nos propõe um quebrando a rotina muito legal, que vai ser muito bom vocês fazerem com seus alunos, que é a brainstorming, que é uma gincana, uma dinâmica que tem a intenção de dilatar a criatividade dos seus alunos, né? Eles darem uma desprendida, é literalmente uma tempestade de ideias, né? Eu vou te dar algumas dicas para você aplicar, perdão, eu vou te dar algumas dicas para você aplicar e na sua aula, enriquecer a sua aula, trazer, desinibir os seus alunos para eles estarem mais tranquilos, mais leves para a aplicação dessa aula. Você pode fazer a brainstorming das três seguintes formas, seja num quadro, pega lá,
num quadro negro da sua sala, ou mesmo numa cartolina, pega uma cartolina, prega na parede e pede para os seus alunos falarem os seguintes pontos, ó. O que que ele quer, a lição nos dá aqui para você falar com seus alunos? O que é o amor de Deus? Que tipo de boas obras pessoalmente podemos realizar? Esses dois pontos aqui, ó. Que tipo de boas obras podemos realizar? Você escreve lá em cima da sua cartolina, em cima do seu quadro, e também o que é amor de Deus. E você pede para eles falarem. Mas assim, em um boom mesmo, disparado. Não deixe eles pensarem muito, fique instigando os seus alunos a falarem, porque o objetivo é justamente isso. Eles falarem, darem cada vez mais sugestões, respostas. Para você, é interessante você sempre centralizar os assuntos, as colocações mais juntas. Os raciocínios que eles colocarem mais coesos para você entender também e para os alunos entenderem. Uma outra forma que você pode colocar também é pegando post-its. Esse é uma forma bem legal de você fazer, porque dá uma interação ainda maior. E eles não se... às vezes eles são mais tímidos de falar em público e tal. Pega um post-it, entrega parcelas de um post-it para cada um dos alunos e uma caneta e pedem para eles anotarem. Fala lá para eles, coloca no papel, coloca num quadro negro, fala as duas perguntas e pedem para eles colocarem lá no post-it. Como é pequeno o post-it, eles vão ter que ser muito sucintos, né? Não dá para ser muito prolixo, se estender muito nessa resposta. Então pedem para eles colocarem lá, responderem isso com uma palavra, com duas palavras, ou uma sentença bem curtinha. E assim que eles forem colocando, eles mesmos vão lá e vão pregando. Tipo, colocou, pregou, volta para sua carteira, coloca outra e prega. Para ter essa interação, eles se movimentarem e eles irem se desprendendo. Para você tratar acerca desses dois temas, né? Tem 3 objetivos, mas para você, professor, para ficar mais claro para o seu entendimento, coloca uma base teológica, que é a justificação, / santificação. Esses 2 pontos é suficiente para você tratar desses 3 temas aqui, desses 3 objetivos. A lição trata basicamente disso, justificação e santificação. Na minha aula, eu peguei o capítulo 2, e a partir do capítulo 2, de 3 versículos de cada ponto, os 3 primeiros versículos, para falar acerca do primeiro ponto, primeiro objetivo, que é a nossa condição espiritual antes da salvação. Para mim, esses 3 versículos é o mais claro, o mais sucinto. Paulo também aborda essa questão no capítulo 1 de Romanos, a partir do 17, 18. Mas aqui Paulo resume de uma riqueza de detalhes, de uma sutileza muito rápida e muito clara, elucidativa demais. Você não precisa ficar discorrendo mais sobre esse tema. Ele já nos coloca esse ponto principal. No segundo ponto, que é enfatizar que a salvação é pela graça de Deus, eu te aconselho aí pegar o versículo 8 e 9. A lição também nos coloca esses mesmos auxílios teológicos, né? No primeiro ponto aqui, lá na página 36, ele fala aqui no auxílio teológico, o Efésios 2, 1 e 3, né? Então, se você pegar esse ponto aí, você não vai se perder muito, você não vai ficar também muito extenso e vai conseguir falar bastante. Acho que para a sua aula, se você for começando do primeiro ponto, o estado de mortificação da nossa alma, né? O estado de morte antes da salvação, Paulo já esclarece isso muito bem. Basta você ilustrar para os seus alunos a situação que Paulo coloca, né? Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo já coloca muito claro, eu te dou como base, às vezes se você quiser fazer uma ilustração, a ilustração que eu faço sempre quando eu vou falar acerca desse versículo é muito simples. Você pega para os seus alunos e cita um corpo morto. Esse era o nosso estado anterior, antes de Cristo, antes de sermos vivificados pelo Espírito Santo. Nós estávamos mortos e a causa mortes é muito clara por Paulo. 2 pontos, nas nossas transgressões e os nossos pecados. Nossos pecados e as nossas transgressões que produziram esse estado de morte. Como diz Paulo em Romanos 3, 23, todos pecaram e a razão de pecarmos, que é as nossas transgressões e delitos que geraram esse estado de morte, produz em nós a destituição da glória de Deus. E devido a esses pecados,
nós passamos a andar segundo o curso deste mundo, desse sistema mundial, que é regido pelo príncipe do ar. Isso aqui você pode colocar para os seus alunos a ilustração de um rio, como um corpo morto lançado nas correntes de um rio. Você estava lá morto e foi jogado em um curso do rio, aonde o rio te leva, você vai. Se o rio te leva para a direita, você vai para a direita. Se o rio te leva para a margem, você vai para a margem. Se o rio te leva mais para o centro, você vai para o centro. Se forma-se uma turbulência, você fica igualmente turbulento. Você não tem poder de reação. Esse é o estado de um corpo morto. Esse é o nosso estado anterior, antes da salvação, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não tínhamos poder de reação ante ao pecado. Nós fazíamos aquilo que o mundo nos propõe, aquilo que a nossa natureza pecaminosa nos propõe, e igualmente as ações espirituais nos conduziam. Nós não tínhamos poder de reação, mas a partir do momento que o Espírito Santo entrou nas nossas vidas, nós tomamos o poder, nós tomamos o privilégio de ter a reação em relação ao pecado, a sensibilidade em relação ao pecado. Isso é importante você colocar para os seus alunos no formato de ilustração, para que eles compreendam mais fácil, para tirar... Eu acho que o grande desafio para os professores nessa lição, em todas as lições que falam acerca das cartas de Paulo, é você tirar o assunto lá da estratosfera teológica, de uma terminologia mais específica, dividir de etimologia mais complexo e trazer para a realidade da crosta terrestre, da onde a gente habita, dos seres humanos, do vivencial, do dia a dia. Na minha opinião, esse é o grande desafio dos professores quando fala em cartas paulinas, né? Tirar lá de cima da teologia, não que você vai abolir a teologia, muito pelo contrário, mas você vai tentar decifrar, né? Você vai tirar lá da estratosfera e trazer para a crosta terrestre. E assim, seus alunos vão poder olhar em situações triviais da vida, em situações comuns, a ação do Espírito Santo. Vai poder ver nos amigos dele, vai poder ver na escola dele, vai poder ver em vários lugares que as pessoas realmente vivem em estado de mortificação, que é realmente, igual o Paulo fala no versículo 3, anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à glória de Deus. Isso é muito importante, você trazer para os seus alunos e eles se verem essa lição, as aplicações dessa lição no dia a dia, na realidade, na casa, na escola, no trabalho, né? É importante você colocar para eles também, como ponto C aqui, ó, vivemos de acordo com a natureza do nosso pecado. Na lição anterior, você tratou sobre a natureza pecaminosa do homem, né? Uma das bases teológicas também da reforma, né? A condição pecaminosa que nos gerou morte, que a gente está tratando aqui também, e você está num raciocínio coeso, né? Acompanhando o que já foi tratado anteriormente. Então, os alunos que vieram vão lembrar das citações de Gálatas 5, a partir do 16 até o 21, quando Paulo fala dos pecados, das obras da carne, né? E eles vão cada vez mais assimilando o estado de mortes, né? O estado de total degradação ao qual o ser humano tinha, né? O qual o ser humano, antes de Cristo, antes da ação salvífica do Espírito Santo, se encontra. Outro ponto importante também é você deixar bem claro que todos, simplesmente todas as pessoas, incorrem, nascem nesse estado de morte. Ninguém consegue, por si só, ter o estado espiritual, ter esse estado de revivificar a sua alma. Ele próprio tem uma ação salvífica no seu espírito, né? E aqui você já entra no próximo ponto, que eu continuo no capítulo 2, lá no versículo 8 e o versículo 9. Esse texto, ele é por si só formidável, ele é por si só fantástico, ele já é muito claro, né? Muito claro naquilo que é a ação da graça de Deus. O próximo objetivo que a lição traça é salvos pela graça, mediante a fé. Salvos pela graça, mediante a fé. Tratar sobre graça é um assunto complexo demais. Poucas pessoas têm uma compreensão real do que é a graça de Deus, né? Mesmo pessoas mais antigas na cristandade, como já foi citado aqui. Então você pega esses versículos que diz o seguinte:
Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se gloriar por esse motivo. Qualquer evangelho, isso tem que ficar muito claro na mente dos seus alunos, que qualquer evangelho que prega o que você precisa fazer, mas não mostra aquilo que Cristo anteriormente fez por nós, não é evangelho. Nós temos que mostrar primeiro a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, aquilo que o Deus encarnado, Cristo Jesus, que Paulo igualmente fala no capítulo 1, com uma maestria fantástica, fala também a partir do versículo 2, do versículo 4 no capítulo 2, falando sobre o mover de Deus, enviando Jesus, e através da sua riqueza em misericórdia e amor, nós somos salvos, e através dessa graça, nós fomos transformados e continuamos em transformação. Você trazendo a consciência dos seus alunos que eles são incapazes de produzir, que essa ação é única e exclusiva de Deus, a graça de Deus, ela é imérita, ela é inalcançável para nós, seres humanos, sem a ação do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Isso tem que ficar muito claro, muito esmiuçado, sem nenhuma dúvida, para que os seus alunos se desprendam de determinados pontos, de determinados dogmas que a vida cristã vem nos imputando durante esse tempo. É importante também você colocar para ele que a graça de Deus, ela não é uma graça barata, uma graça barganhada, que justamente por nós não termos como pagar, como transferir responsabilidade, né, a nossa responsabilidade em relação à graça de Deus, transferir a responsabilidade de Deus para nós, uma ação ao qual eu fui lá, ganhei a graça, conquistei isso, ela me atingiu, me escolheu, nos escolheu como corpo de Cristo para ser componente de uma comunidade, né, racial, indo além de todos os seres humanos, escolhendo deliberadamente. Eles não incorram em erro que Paulo abordou tantas vezes em diversos lugares, que é esquecendo que a graça ela é acompanhada de determinadas situações. A justificativa de Cristo, aquela ação de Deus a olhar por nós, como diz Paulo aqui no finalzinho do versículo 3, que nós éramos por natureza destinados à ira de Deus. Mas através da graça, através da justificação do Espírito Santo, justificação de Cristo e a ação do Espírito Santo, Deus quando nos olha, quando nos vê, Ele vê a Cristo, o sacrifício de Cristo, justificado, e assim a nossa conta é paga. Nós alcançamos o perdão. Isso é importante para que eles não façam da graça, não menosprezem a graça, não tratem a graça com desdém, porque a graça de Deus é o que nos move, é o que nos faz transformar, que nos conduz à transformação. E aqui você já entra no terceiro ponto. São dois temas teológicos muito complexos, com muita pegadinha. Então, se você se ater nos objetivos, sem colocar nuances teológicas muito complexas, na classe de adolescente é capaz que, provavelmente, eu duvido que você vai ter perguntas assim muito complexas para elucidar, pontos muito difíceis para você esmiuçar, mas eles precisam entender, porque a dificuldade de entender a ação da graça versus boas obras não é nossa. Muitas pessoas extremamente inteligentes recorreram nisso. Paulo teve que explicar isso. Mesmo Lutero teve dificuldade de compreender essa ação graça versus boas obras, né? Um dos pontos que Lutero bateu durante o meio para o final da sua vida foi justamente nisso, chegando ao ponto de menosprezar a carta de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Ele chamou a carta de Tiago de a carta de palha, na visão de Lutero, a sua fragilidade em relação ao tema, em relação à graça de Deus, né? Ele era muito suplantado, né? Muito apoiado nas cartas paulinas, né? Mas essa situação, graça e obras, é fundamental, porque não existe crente que foi atingido pela graça que não produz boas obras. É um movimento natural, cíclico, ele é muito que é inerente à natureza da ação do Espírito Santo. Você é justificado por Cristo.
e automaticamente você produz santificação. Não pela uma ação mágica, robótica, hipnótica, não. É uma ação deliberada, uma escolha clara do ser humano de ver a ação de Cristo, ver a misericórdia de Deus, como Paulo diz no versículo 4, o grande amor com que nos amou. Olha e vê a sua situação imérita de pecador, de sujo e se propõe, se lança a resistir o diabo, a produzir boas obras e a se santificar cada vez mais. Você pode pegar no capítulo 1, tem diversos lugares para falar sobre santificação e boas obras na Bíblia. A própria carta aos Gálatas trata em paralelo, né, as obras da carne, as obras do Espírito. Mas se você pegar também a forma em que Deus nos escolheu, o capítulo 1, versículo 4, é formidável para você entender e explicar para os seus alunos a dinâmica da produção de boas obras, do selo, de que fomos justificados e fomos alvo da graça. E nos tornamos aquilo que Paulo chama de santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Aqui, ó, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu e nós temos uma missão de continuar essa escolha através da produção de santificação e de nos tornarmos irrepreensíveis. Contudo, nosso desafio é não incorrer no legalismo que os fariseus tanto procuravam, né? Quando Jesus vai falar no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele vem sempre combatendo essa questão. A própria parábola do filho pródigo, quando Jesus está lá e é inquirido, né, é questionado pelos fariseus, por que tu está comendo na mesa de fulano, de ciclano, por que você está aí se misturando com esse povo, você não é santo? E Jesus vem e coloca que nós, toda a situação, toda a parábola do filho pródigo, mas que nós vamos entender que nós fomos chamados para produzir boas obras. Esse é o tema do terceiro objetivo. E você precisa, para concluir, natureza pecaminosa, um degrau abaixo, a ação da graça de Deus e, subsequente, a produção de boas obras, uma vida de amor e de boas obras. Você lê para os seus alunos o versículo 4, expõe para eles, né? Expõe para eles acerca do que é boas obras, isso é muito claro, não é um assunto abstrato de tratar. Boas obras são palpáveis, é aquilo que a gente vê. Você pode usar Gálatas 5, você pode usar também as bem-aventuranças, né, colocadas por Jesus ali no Sermão do Monte, e pode também fazer citações práticas dos seus alunos na realidade deles, na realidade da igreja de vocês. São 1000 opções que você pode trazer este tema, o que é boas obras, o que é amor, para que eles venham entender, digerir isso de uma forma saudável, retirar os nutrientes necessários para a vida espiritual e a vida intelectual dos seus alunos. Eu opto, né, sempre por começar por uma frase, né, e lendo um versículo da Bíblia específico, começando por uma colocação e sempre tentando fazer ligação com a brainstorming, com a dinâmica que você fez com os alunos. A cada ponto que você for vendo que se harmoniza com as colocações postas no quadro ou no post-it, você vai colocando e vai mostrando para os seus alunos. É exatamente isso, é aquilo que você colocou, sempre produzindo essa interação que é fundamental para o aprendizado dos seus alunos, né? Não importa o que você professe, se você mostra desprezo por Cristo, entregando-se ao pecado impenitentemente e habitualmente, o céu não é esse lugar. Uma leitura que eu indico para vocês acerca da santidade, das boas obras, que vocês podem indicar para os seus alunos também, é uma leitura muito leve de um autor que ele escreve uma linguagem muito coloquial, muito gostoso de ler o que ele escreve, é o Kevin DeYoung. O livro que ele escreveu é o Brecha na Santidade. Esse livro ele trata sobre esse tema, a produção de boas obras, a partir de nos tornarmos santos e irrepreensíveis. A leitura desse livro pode ser muito útil, é uma leitura leve, como eu já disse, é uma leitura tranquila para todas as faixas etárias, mesmo pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Você como professor vai adquirir muita munição, muita ferramenta para aplicar na sua vida espiritual
aplicar na vida espiritual daqueles que você ensina, trazer a realidade deles e a riqueza que a Bíblia tem acerca desse tema, acerca do tema santidade e boas obras. Boas obras é um tema básico, é um tema fundamental, é um tema ao qual que o escritor dos Hebreus, no capítulo 12, fala que sem santidade, sem santificação, nós não veremos a Deus. Trabalhar a santificação para os seus alunos é fundamental, é um item pouco falado hoje, que devido nosso passado recente na cristandade brasileira, se vivia mais pendido por um legalismo, uma situação também recorrente da época, não condenando, mas nessa transição intergeracional houve-se uma ruptura de falar sobre o assunto santidade, de forma saudável, de forma bíblica, sem julgo, sem colocar peso. E essa geração, os adolescentes de hoje, precisam escutar sobre o que é santidade, o que é ser santo. Mais de 600 vezes essa palavra é dita na Bíblia, mais de 700 vezes palavras variantes deste tema é dito somente no Novo Testamento. Então, nós precisamos ressaltar essa dinâmica de salvação. Mortos, graça de Deus imerecida, é a nossa ação em boas obras. A nossa ação em boas obras. Assim, você vai fazer com que os seus alunos cresçam, compreendam bases fundamentais da vida cristã, bases fundamentais que nos ajudam em práticas de fé, em práticas da fé cristã, do cotidiano, em oração, em leitura da Bíblia, em produção de boas obras. E assim, os seus alunos vão cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Meus amigos, essa foi a nossa aula. Eu espero que o Senhor abençoe cada um de vocês. Seja bem-vindo. Toda semana vai sair vídeo novo. Vocês são os nossos convidados. Peço que você compartilhe esse vídeo, curta a página da AD Blue no YouTube, curta também a página no Facebook e acompanhe os subsídios disponíveis no site da Escola Bíblica, eb-blumenau.com.br. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês na graça e na paz. Amém.